John Galliano na Zara, polêmica sobre não usar moda brasileira em grandes eventos, troca de diretor criativo e até marca nova chegando no Brasil. E tudo isso aconteceu em menos de 2 semanas. Oiê, seja muito bem-vindo ao Tudo Vira Moda. Eu sou a Amanda Nel e esse é mais um episódio do Radar de Notícias. E a ideia aqui é te atualizar com as principais notícias do mundo da moda dos últimos 15 dias. Então, inclusive, já fica o convite aqui que se você não ouviu o primeiro episódio dessa série de notícias, já tá aqui no canal. Eu fiz um resumo de tudo que aconteceu nas 4 principais semanas de moda. Então eu trago o que realmente movimentou a indústria, tanto no Brasil quanto no mundo, quinzenalmente. E vamos começar esse episódio com a notícia mais improvável que pegou todo mundo de surpresa, que é John Galliano na Zara. E caso você não tenha visto, não será uma collab pontual, então vamos entender melhor o que está acontecendo na junção desses dois nomes. Então a Zara contratou o John Galliano para desenvolver coleções sazonais ao longo dos próximos 2 anos. E a ideia é que ele revisite peças do próprio arquivo da Zara com novas técnicas, novos tecidos e com o olhar do John Galliano, claro. E para quem observa o movimento de mercado e tudo que a Zara vem fazendo, já tem alguns anos que ela está tentando justamente sofisticar a sua imagem. Vira e mexe, inclusive, tem até brincadeira de como que são, né, os lookbooks das Zaras, que eles são todos conceituais. Então ele já vem trabalhando essa coisa de sofisticar a imagem deles, né? Sair daquela ideia que é o que eles são, né? Uma fast fashion, mas eles querem dar uma gourmetizada no fast fashion. Então eles trazem o John Galliano para isso. E eles estão conseguindo isso também muito forte, porque em contraponto eles têm como concorrentes agora a ultra fast fashion, né, com Shein e Temu. Sem contar quando as roupas, né, são exportadas, como por exemplo, né, chegam aqui no Brasil e vem com um preço já muito alto, né, diferente, por exemplo, da Zara Espanha, né? Mas assim, realmente estou muito curiosa para ver como é que vai ser essa coleção, inclusive quanto que vai custar. Eu vou querer muito adquirir alguma coisa. Inclusive, isso é outro ponto, eu acho que realmente vai valorizar muito, vai virar uma peça, acho que de colecionador, porque imagina, né, que vem aí de John Galliano, que é tão teatral, né, tão dramático, peças sempre esculturais, só que você tem que traduzir isso para ali a ideia do fast fashion, né? Então imagina a gente com o nosso John Galliano no metrô, mas eu tô bem curiosa para ver o que vai sair daí. E indo para um outro lado, aqui no Brasil, nós tivemos o desfile da Paula Raia, que é uma marca brasileira que reforça muito essa moda mais autoral, com foco na textura, na construção, na sensibilidade e na sustentabilidade. E eu fiquei apaixonada no styling dos laços, acho que fez toda a diferença. Eu também amei um vestido xadrez e muito da brincadeira mesmo de mistura de texturas, né? Tanto porque tem ali no tecido, né? Você vê, tem alguma aplicação, mas porque também o tecido reflete alguma outra coisa. Então tem essa mistura de textura e de tecido. Eu achei muito lindo esse desfile. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. E nesses últimos 15 dias nós também tivemos o Oscar, que infelizmente não deu pro Brasil, né, no prêmio, mas a gente arrasou no tapete vermelho. Vou começar falando de Bruna Marquezine, que estava belíssima e foi uma das primeiras pessoas no mundo a usar um look custom do Demna pra Gucci. E assim, eu achei isso um poder, tá? Porque assim, não é só você estar utilizando ali uma marca, né? É um momento pra marca. Tinha o quê? Acho que uma semana da estreia do Demna pra Gucci. Então, assim, realmente é muito legal ver, né, um nome de uma personalidade brasileira tendo essa relevância também para uma marca internacional. E também isso deixa muito claro o quanto que a Bruna tá, né, estruturando cada vez mais a sua carreira internacional e consolidando o nome, né? Não só ali também participando de filmes e tudo mais, mas colocando ela como uma personalidade de muita relevância. Não, assim, não vou achar estranho se a gente ver ela de novo no Met Gala desse ano. Também tivemos Maria Fernanda Cândido, que também sempre está maravilhosa. Ela estava com Vivienne Westwood, mas é que eu quero chamar a atenção porque ela foi a primeira brasileira a utilizar a alta joalheria da Tiffany. E junto, né, com a Bruna, com o custom do Demna, quero chamar a atenção enquanto que os nomes brasileiros estão ficando cada vez mais relevantes no universo, né, no mundo da moda global. Então, assim, hoje em dia, as marcas querem estar com a gente, querem estar com os nossos nomes. E isso também é muito interessante, principalmente para a próxima notícia que eu vou falar daqui a pouco, porque traz uma ambiguidade para essa notícia, mas assim, é bom a gente também ter isso em mente, né? O quanto que os nomes brasileiros, os artistas brasileiros estão cada vez mais relevantes no mundo da moda e no geral também.
E fechando essa lista, nós tivemos a Alice Carvalho, que estava maravilhosa, utilizando Normando, que é uma marca brasileira do Pará. Eu fiquei tão feliz em ver uma marca brasileira, principalmente a Normando, que para quem acompanha de perto sabe que é uma marca que está crescendo cada vez mais, com a sua moda, com o seu jeito de criar. Eles têm uma moda, assim, quando eles criam esses looks custom, assim, é incrível. E sim, foi um look que dividiu muitas opiniões. Teve gente que achou que a barra tava estranha, que a modelagem não deu certo, que o tecido tava meio estranho, que inclusive parecia que ela tava saco de café. Mas assim, gente, só uma coisa, o tecido era juta, que é tecido de saco de café, né? Então, assim, realmente era esse o tecido, inclusive um tecido também desenvolvido no Pará. Então, assim, tem toda uma história por trás. Eu achei que foi um trabalho muito bonito, muito rico. E aí que a gente entra na nossa próxima notícia. Porque na semana passada nós também tivemos o evento do Globo de Ouro que aconteceu aqui no Brasil. Então reuniu diversos atores e atrizes brasileiras. E é claro que levantou também uma polêmica, que é, né? Será que quando a gente tem esses eventos, o ator ou atriz brasileira, mas no caso aqui, falando mais de moda feminina, né? A atriz brasileira, ela tem que vestir, né, a moda nacional? E como eu já falei alguns minutos atrás, é uma questão que é um pouco ambígua, né? A gente tem várias formas de olhar para ela, mas acho que a primeira de todas é assim: nunca nada tá bom, né? Eu acho que se não usa, reclama, e se usa, reclama, porque aí o caimento, etc, etc. Então, a gente teve justamente isso nas últimas semanas, né? Reclama do look da Alice Carvalho, sempre critica ali uma forma de criticar a moda brasileira, e aí também critica a Bruna Marquezine porque ela não utilizou nenhum look de nenhuma marca brasileira. Então a gente teve esse evento com várias atrizes. Agora de cabeça, assim, eu só consigo lembrar de duas que estavam utilizando moda brasileira, que é a Marjorie este ano, que estava de Alexandre Kovic, e a Alice Wegman, que estava de Reinaldo Lourenço, se eu não me engano. E aí, de resto, quase todas as outras atrizes estavam utilizando, né, marcas internacionais, por isso que começou esse debate. E eu acho que, como eu disse, a gente tem que olhar por dois lados. Por quê? A gente tem toda essa questão de, sim, acho que temos que prestigiar a moda brasileira, a gente tem sim que levar a nossa moda cada vez mais longe. Nós temos profissionais incríveis aqui, pessoas que se dedicam anos, que têm uma técnica absurda. E eu quero ver a moda brasileira cada vez mais no topo, e não só necessariamente com artistas nossos, né, celebridades nossas. Então, por exemplo, nós tivemos nas últimas duas apresentações do grupo Katsai utilizando marcas brasileiras. Então, quero ver também nossas marcas vestindo pessoas do mundo inteiro, né? Só que essa história também tem um outro lado que eu acho que é muito importante a gente olhar também com essa ideia de copo meio cheio sempre, que é essas marcas globalmente famosas, né, com super poder, super nome, também estão procurando os nossos artistas, né, as nossas celebridades, e querem estar presentes e querem estar vestindo o tanto de marca que a Bruna usou nesse evento do Globo de Ouro. Então, assim, eu acho que é uma questão, uma dualidade gigantesca, porque eu acho que nossos artistas têm que sim também usar a voz dele para dar visibilidade ainda mais para uma outra forma, né, de arte brasileira, de uma outra forma da cultura brasileira. Para vocês terem uma noção, posso fazer inclusive um episódio sobre isso, para eu também não me estender já muito aqui, mas faculdade de moda no Brasil só foi surgir no fim da década de 80. Então, assim, é um mercado aqui que, se a gente for olhar mercado de construção própria, valorização do que a gente cria, né, com capital cultural, ideia criativa, é muito novo aqui pro Brasil. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter essa valorização, mas também tem esse nome de artistas daqui estão tendo seu reconhecimento global, né, no meio de um monte de outros artistas que o caminho é muito mais fácil, como por exemplo, sair ali de Hollywood ou já ter como língua materna o inglês. Então a gente também tem que olhar para esse lado. Por isso que eu acho que é uma questão que a gente tem que falar com cuidado e no mais, não criticar, né? Porque foi o que eu falei, se usa, critica, se não usa, critica. Então acho que a gente tem que olhar bem assim. Mas voltando aqui para o nosso radar de notícias, eu sei que eu falo muito, por isso até que eu criei esse podcast, mas voltando aqui para as notícias, a gente teve a estreia dessa semana da exposição da Elsa Schiaparelli em Londres. E, assim, é uma exposição muito incrível. Tem desde os primeiros croquis e criações da Elsa, né? Até hoje em dia, né? O que o Daniel Rosberry está fazendo com a marca. Então, estão todas aquelas peças esculturais. Não sei se vocês lembram daquele colar de pulmão árvore que a Bella Hadid usou. Ele tá nessa exposição. Então, assim, conta
toda a história da marca mesmo e como sempre eles trouxeram essa moda bem ligada à arte. E assim, Elsa Schiaparelli é minha designer favorita da vida. Foi tema do meu TCC, sempre que eu posso tô enaltecendo, falando, tenho vários livros, várias coisas. E eu não preciso nem dizer o quanto que eu estou com fomo de ir nessa exposição, tá? Ele tá sendo no Victoria Burton Museum, se eu não me engano. Ele começou agora, então, essa semana, em março, ele vai até a primeira semana de novembro. E quem tiver oportunidade, vá. Realmente é uma exposição que tá muito única. Já saíram lá as primeiras fotos e vídeos de como que tá a exposição. Então, assim, deve ser algo incrível. No momento, eu gostaria muito que ir para Londres fosse R$ 2 ou que existisse como a gente se teletransportar, porque realmente eu queria muito viver essa experiência. Então, quem puder, não perca, porque com certeza é daquelas experiências que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Indo pra cultura pop, tivemos mais um trailer de O Diabo Veste Prada 2, que inclusive vai estrear mês que vem, dia 30 de abril, e assim, realmente acho que vai abalar as estruturas de todas nós. Inclusive, se eu estou aqui hoje sentada, gravando, trabalhando com moda, com certeza O Diabo Veste Prada tem muito a ver com isso. E realmente eu acho que vai ser muito legal entender como que eles vão adaptar pra moda de hoje, porque acho que muita coisa ali retratada, não que não exista mais, tá? Até porque, enfim, trabalho no mercado, sei que muita coisa ali que eles retratam existe, mas eu acho que tem muita coisa que, né, vai ser adaptada e pro bem do que tá hoje no mercado de moda, né? Outra coisa, notícia que eu li, acho que foi a Meryl Streep que falou que a Anne Hathaway, ela fez questão e ficou bem no pé para que não fosse retratada a questão da magreza extrema nesse filme. Eu acho que isso é muito importante, principalmente, né, no momento que estamos vivendo, que de novo tem essa volta da magreza excessiva. Acho que até entra aqui como uma outra notícia. A gente teve essa semana de moda que foi, enfim, na sua média, né, extremamente magra. E uma das poucas marcas, se não a única, que trouxe realmente uma diversidade de corpos, e não só uma para dizer que colocou, foi a Caroline Vito, que é uma marca brasileira, né? Ela desfilou na Semana de Moda de Londres, se eu não me engano. E agora tô na dúvida se foi Londres ou Milão. Mas enfim, ela foi até muito elogiada pela mídia por que ela trouxe. Mas enfim, feliz que a Anne Hathaway bateu o pé sobre isso, acho que é muito importante. Então tivemos mais um trailer. Também tô louca pra ver a questão do figurino, que eu acho que vai puxar muito aí. E também que teve uma boa participação da Dolce Gabbana, então tô curiosa pra ver, né? Tenho minhas ressalvas com a Dolce Gabbana, mas eu quero ver como que vai ser. E junto disso, começaram a surgir rumores bem fortes de um possível reboot de Repente 30. E assim, gente, eu acho que tem coisa que a gente tem que deixar como é que tá, sabe? E assim, eu amo esse filme, é super conforto pra mim, mas eu acho que a indústria, ela precisa achar novas formas de tirar dinheiro de nós, zillennials, né? Acho que a gente nunca vai conseguir sair desse limbo dos anos 2000. A indústria tá assim, tá, eles amam tudo que é nostalgia, eles amam tudo ali, eles vão gastar dinheiro, porque tudo aquilo que eles eram crianças, né? Então dependia do dinheiro dos pais, e agora eles podem pagar. Mas assim, gente, vamos tá encontrando outras coisas. Acho que tem coisas que a gente não precisa estragar, né? Vamos deixar a memória afetiva ali no passado. Eu sei que eu falei que tô ansiosa pra Diabo Veste Prada, mas também é uma linha tênue. Mas enfim. E ainda até falando dessa revisitar o passado, tivemos o quê? Episódio de 20 anos de Hannah Montana. Esse eu vou ter que estar passando um pano, que eu acho que é muito interessante a gente ver, principalmente, né, quem foi fã de Hannah Montana, conseguir ver a Miley fazendo as pazes com a figura da Hannah Montana e trazendo isso. Então acho que também foi muito interessante ver. E também acho que a gente relembrar um pouquinho dos looks daquela época, como que eles vestiam a Hannah e a Miley, né? E acho que também o jeito que ela trouxe foi muito legal ver essa Hannah versão Miley agora como uma mulher adulta que colocou seus limites, enfim, muito interessante. E eu sei que eu já falei de Oscar, mas eu tava falando ali apenas dos looks, então, falando de melhor figurino, Frankenstein levou o prêmio para casa, né? Então, foi um trabalho que, na minha opinião, fugiu completamente ali do óbvio. Então, ele não seguiu muito aquela estética gótica padrão. Foi um figurino que foi construído com cores simbólicas e texturas inspiradas na natureza. Então foi quase que uma extensão emocional da história. Eu realmente gostei, eu tava torcendo bastante ali pra Frankenstein, tanto em cabelo e maquiagem quanto figurino, então gostei muito que ele acabou levando o prêmio pra casa. Falando um pouquinho de mercado, nós tivemos a Schutz lançando uma coleção de inverno com a Bianca Andrade, tinha um conceito de Born to Stand Out, então para trazer essa coisa de girl boss, sua autenticidade, a sua trajetória pessoal, inclusive eles estão fazendo uma campanha bem forte com essa colaboração.
E vale lembrar que no começo de março, a Arezzo lançou uma coleção que o rosto, né, da campanha foi a Sarah Jessica Parker, inclusive ela veio aqui para o Brasil. Falando ainda de colaborações, a Melissa lançou uma coleção com a Suzanne Feng, que é uma estilista chinesa, e eu acho muito interessante como que a Melissa sempre traz colaborações, às vezes, né, com estilistas assim, já renomados, que tem um nome no mercado, como por exemplo Marc Jacobs, mas eles também procuram trazer novos nomes que estão começando agora na cena e estão ganhando muito espaço e que de alguma forma tem a ver com a Melissa, ao mesmo tempo que eles vão provocar e trazer uma estética nova. Então essa é uma coleção que tá bem legal, para quem ainda não viu, vale a pena ver. E Gucci lançou uma campanha, né, que a estrela da campanha é Kate Moss. Eu acho que a Gucci ainda realmente está aí procurando o seu lugar ao sol pós saída de Alessandro Michele. Talvez essa estratégia com a Kate Moss, que sempre vai ser um ícone, uma imagem muito forte para moda, pode ser que venha aí. Mas como eu disse já no episódio passado, eu quero muito falar sobre a Gucci, tá? Eu acho que tem muitas coisas pra gente conversar, entender sobre a trajetória da Gucci, para entender também por que ela está decaindo tanto em vendas, ela tá sendo um grande problema pro grupo Kering, mas eles estão aí tentando com essa campanha com a Kate Moss. Vamos ver como é que vai ser essa nova era com Demna. Ainda falando de cenário internacional, tivemos a Tokyo Fashion Week, que trouxe muitos pontos relevantes. Eu acho que a Tokyo Fashion Week, né, assim como todo o cenário asiático, principalmente Japão, China e Coreia, que estão crescendo muito nos últimos anos e lançando diversas tendências, virando cada vez mais um polo de moda, tanto para o mercado produzir coisas para lá, quanto exportando tendências e formas de consumo. Então, tivemos influenciadores daqui indo, as mídias dando cada vez mais a atenção para essa semana de moda. E eu não duvido que já já ela já tem, claro, que o seu hype, né, já tem ali muito bem consolidado. Obrigado. Temos várias marcas muito grandes e com muitos nomes que desfilam ali, né, na Tokyo Fashion Week. Mas eu não duvido nada que já já ela tenha esse hype de semana diferentona, que é a mais cool de todas, que tem um foco diferente do que as 4 principais, né? Que é, então, Tóquio dividir ali com a Copenhague Fashion Week. Então, eu vejo muito que Tóquio está indo por esse caminho. Então, tivemos essa semana, acho que também é bem interessante dar uma olhada, porque a gente teve essas 4 semanas, a gente compara, é claro que tudo é moda, né? Tudo responde a um comportamento de consumo, ao que o mercado está pedindo, mas a gente tem padrões diferentes, é bem legal a gente teve as últimas semanas de moda e depois olhar um pouquinho para a Tokyo Fashion Week. E para fechar, mercado internacional, é claro que tivemos mudança de direção criativa, porque é a coisa que mais acontece na moda nos últimos anos. Então, Nicolás de Felice deixou a direção criativa da Courrèges e Harris Reed saiu da Nina Ricci. E agora, vindo para o Brasil, nós tivemos a chegada de uma nova marca de roupas, a Bershka, que, para quem não conhece, é do grupo da Zara. E ela inaugurou sua primeira loja aqui em São Paulo, no Morumbi Shopping. Inclusive, o shopping está fazendo uma expansão, né? E está trazendo marcas internacionais que ainda não tinham aqui no Brasil, e a Bershka é uma delas. E eu acho que ela veio muito também para competir com a própria H&M, que chegou aqui no Brasil no ano passado. Eu quero ver muito como é que vai ser. Tô achando muito interessante essa vinda de marcas que não tínhamos aqui, né? E que, enfim, sempre disseram que o mercado brasileiro era difícil de se inserir, seja por imposto, seja por um monte de coisa. Marcas que a gente já tinha aqui na América do Sul, como por exemplo a H&M, já tinha aqui na América do Sul, no Uruguai, na Argentina, mas a gente ainda não tinha aqui no Brasil. Então, eu quero ver muito como é que vai ser nessa chegada e quanto que essas marcas vão ficar por aqui. Também tivemos a divulgação do calendário oficial do Rio Fashion Week, que para quem não acompanhou, ele vai voltar depois, acho que de mais de 10 anos fora aí, sem a gente ter o Rio Fashion Week. E vai acontecer, inclusive, nas próximas, daqui 2 semanas, então entre o dia 14 e 18 de abril. Eu quero muito ir, mas não sei como estará a minha vida, vamos ver como é que vai ser. Mas serão 20 desfiles que vão ser distribuídos entre o Pier Mauá e outros pontos importantes do Rio de Janeiro. O que eu achei interessante é que vão desfilar marcas que não estão desfilando já tem um tempo ali no São Paulo Fashion Week, como a Osklen e a Missy, e nomes também que já desfilam no São Paulo Fashion Week, como o Dendezero, Normando, Lenine e Maier. E também terá a participação da Adidas, e eu quero muito entender e ver como é que vai ser esse investimento global na Semana de Moda do Rio de Janeiro. Tô bem ansiosa, então vamos ficar de olho. Daqui os próximos 15 dias, né, teremos Semana de Moda do Rio de Janeiro. E por fim, mas não menos importante, tivemos o lançamento das novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né, que é daqui a alguns meses. E já tivemos algumas polêmicas para variar.
mas essas camisas trouxeram referências, principalmente ali de Copas, como a Copa de 70 e a Copa de 2002. E então tem vários elementos que remetem a essas Copas. Tem um amarelo mais fechado, ela foi desenhada pela designer Raquel Dente. E ela teve algumas polêmicas, principalmente ali na frase Vai Brasa. E na camisa azul, a gente também tem o logo ali da Jordan, né? Porque o Brasil tem uma parceria entre Nike, Seleção Brasileira e Jordan. Então também teve ali um pouco de polêmica, mas eu acho que assim, ó, lançar alguma coisa e não gerar uma polêmica, ainda mais aqui no Brasil, não tem como. Particularmente, eu achei sim que é uma camisa muito bonita. Inclusive, acho que eu li hoje uma notícia que, desde a Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, a camisa brasileira não batia recorde de vendas na sua estreia. Então, e essa camisa bateu recorde de vendas lá de 2014. Então, assim, apesar das críticas, eu acho que as pessoas gostaram muito, compraram a ideia. E, inclusive, teremos episódios especiais sobre Copa do Mundo, tá? Não vou revelar ainda muitos spoilers, só vou deixar no ar que teremos tanto aqui no podcast quanto conteúdos lá no meu Instagram. E essas foram algumas das principais notícias dos últimos 15 dias do mundo da moda. E já anota aí que daqui 15 dias a gente volta com mais um resumo de tudo que movimentou a indústria. E se você gostou desse radar de notícias, não esquece de avaliar o podcast aqui na plataforma, seguir para não perder os próximos episódios e compartilhar com alguém que também curte moda. Um beijo e até o próximo episódio!